Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, damos início à nossa Semana Santa, já celebrando o Domingo de Ramos. Espero que esta mensagem chegue até o teu coração neste domingo, como disse, que abrimos a Semana Santa, dando início a este momento máximo da nossa fé, que é a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje é de maneira bem particular, como é a liturgia de toda a Semana Santa, podemos assim dizer. Mas no Domingo de Ramos nós encontramos duas narrativas do Evangelho. Uma que fala da entrada de Jesus em Jerusalém e outra que fala de todo o seu processo de condenação até ser crucificado e morto. Portanto, hoje farei diferente, não rezarei nenhuma narrativa nem outra de maneira específica, não proclamarei, melhor dizendo, mas rezarei com você o significado dessa festa de hoje, dessa liturgia de hoje, deste Domingo de Ramos, e aí quero trazer para você primeiramente dois pontos importantes que nos lembra o próprio missal dominical. O primeiro deles é que Jesus escolhe uma pobreza radical. E o segundo é que a igreja está com Jesus crucificado. Como entender essa primeira parte? Primeiro, não bastaria apenas ele se fazer um Salvador. Não bastaria compreendermos isso de maneira muito superficial. O que a igreja nos diz o seguinte: o que resgata a morte de Jesus na cruz, o que a transfigura para ele e para nós, é o imenso peso de amor com quem faz dom da vida, para libertar-nos da violência e do ódio, do fanatismo e do medo, do orgulho e da autossuficiência, para tornar-nos com ele disponíveis a Deus e aos outros. E quando a gente se torna disponível para Deus e para o outro, olha que interessante, nós nos tornamos capazes de amar e perdoar, de ter confiança e reconstruir, de crer no homem ultrapassando as aparências e as deformações. Por isso Jesus escolhe uma pobreza radical que abre-se completamente, desprende-se completamente. Depois, como eu disse, a igreja está com Jesus crucificado. Ora, queridos, só assim a igreja oferece hoje o sacrifício espiritual agradável ao Pai, quando reconhecendo-se pecadora e sempre necessitada de salvação, apresenta não os próprios méritos e sucessos, mas a lembrança viva da sua cabeça crucificada, do Filho bem-amado, de cuja morte e ressurreição recebe luz e força para ser fiel à sua missão. Aceitando com alegria o sofrimento que completa a paixão de seu Senhor e Mestre, a Igreja pode oferecer o sacrifício eucarístico como voz dos pobres, dos humilhados, dos desafortunados e dos oprimidos, anunciando a esperança da libertação. E isso é muito bonito, porque quando a igreja compreende isso, ela pode fazê-lo com tanta mais verdade, quanto mais houver escolhido não os caminhos. E isso serve muito para todos os tempos, de maneira particular no tempo que a gente vive. A igreja estará sempre fazendo o papel de Jesus quando, todas as vezes, quanto mais houver escolhido, não os caminhos do poder, do sucesso e do bem-estar, mas o da coragem para repelir a injustiça e compartilhar plenamente da sorte dos humildes. Mas aqui, irmãos, sejamos bem objetivos, imparciais e concretos. Isso nos toca pessoalmente, porque a igreja somos também nós, não podemos esquecer. Enquanto temos facilidade em ver as culpas ou as fraquezas dos outros, não estamos nós corrompidos pelos mesmos males? Pensamos talvez que acusando os outros nos desculpemos a nós mesmos?
E aí, nesse caso, São Paulo nos diria que somos indesculpáveis. Ora, e aí, diante dessa grande verdade, nós podemos agradecer muito a Jesus, conforme já nos lembra, inclusive, José Antônio Pagola. É interessante que nós devemos sim agradecer a Jesus, porque por meio de sua cruz, ele leva consigo todos os sofridos, todos os excluídos, todos os abandonados. E ali nós compreendemos que de fato Deus não abandona ninguém. Deus não abandona. Onde que Deus está quando alguém sofre? Deus sofre com essa pessoa. E assim, queridos, seguir a Jesus conduz à cruz, vai nos dizer exatamente este estudioso da Sagrada Escritura. Começamos por dizer que Jesus não morreu de morte natural. Sua morte não foi a extinção esperada de sua vida biológica. Jesus foi morto violentamente. Também não morreu vítima de um acidente casual nem fortuito, mas condenado à morte, depois de um processo levado a cabo pelas forças religiosas e civis mais influentes daquela sociedade. Sua morte foi consequência da reação que ele provocou com sua livre atuação fraterna e solidária com os mais pobres e abandonados daquela realidade. Isso quer dizer para nós, irmãos, que não se pode viver o Evangelho impunemente. Não se pode construir o reino de Deus, que é reino da fraternidade, liberdade e justiça, sem provocar a rejeição e a perseguição da parte daqueles aos quais não interessa nenhuma mudança. Impossível é a solidariedade com os indefesos sem sofrer a reação dos poderosos. E aí é importante a gente compreender que essa experiência encarnatória da palavra nos faz verdadeiramente pertencer a Jesus. Seu compromisso de criar uma sociedade mais justa e humana foi tão concreto e sério que até a sua própria vida ficou comprometida. E não obstante, Jesus não foi um guerrilheiro, Jesus não foi um líder político, nem um fanático religioso. Foi um homem no qual se encarnou e se fez realidade o amor insondável de Deus aos seres humanos. E aí lembro que o Evangelho será sempre perseguido por aqueles que colocam a segurança e a ordem acima da fraternidade e da justiça. Perseguido pelo farisaísmo, o reino de Deus sempre se verá o reino de Deus, engasguei aqui, mas isso é sério. O reino de Deus sempre se verá diante de obstáculos por toda força política que se entenda a si mesma como poder absoluto. Foi a atitude de Pilatos. A mensagem do amor será sempre rejeitada em sua raiz por toda religião na qual não seja pai dos que sofrem, como pensava os sacerdotes judeus. E aí termino dizendo: seguir a Jesus conduz sempre à cruz. Implica estarmos dispostos a sofrer o conflito, a polêmica, a perseguição e até a morte. Mas sua ressurreição nos revela que há uma vida crucificada, vivida até o final no Espírito de Jesus, só lhe espera a ressurreição. Portanto, sejamos fiéis a essa palavra, sejamos fiéis a este Evangelho, sejamos fiéis a esta cruz. Se de fato nós acreditamos, cremos e esperamos a ressurreição. Que tenhamos uma semana verdadeiramente santa. Paz e bem para você.